Após a morte do nosso querido sensei e autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, o futuro de Dragon Ball se torna uma coisa incerta. Até pelas questões de direito autoral, que existe uma briga hoje, né? A gente fica se perguntando como é que Dragon Ball pode trilhar os seus caminhos daqui pra frente. Então, pensando até no mangá de Dragon Ball Super, onde o Toyotaro é responsável basicamente por desenhar tudo, a gente se pergunta como é que pode seguir daqui pra frente os rumos artísticos de Dragon Ball, ainda mais nas mãos dele. Então é disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, se Dragon Ball pode estar entrando numa nova era, num novo entendimento artístico aí de seus desenhos para a série. Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao Animazê. Se você é novo por aqui e gosta desse assunto de arte, se inscreve no canal para não perder nada. Quero falar para vocês que tá rolando promoção de abril no AliExpress. Se você quer pegar coisa aí num preço legal, vou deixar links de cupons, links aí de promoções que estão rolando e também os grupos de promoções na descrição. Entra aí para você não perder nada. Bora lá, bora conversar desse assunto deveras interessante. Antes de qualquer coisa, eu quero contextualizar rapidamente aqui quem é o Toyotaro, para quem tá caindo aqui nesse vídeo de paraquedas não faz ideia do que tá acontecendo. O Toyotaro basicamente foi o autor, o desenhista escolhido aí pelo Toriyama para estar guiando os caminhos visuais de Dragon Ball Super. Ele era fã mangaka, que foi responsável ali pelo mangá de Dragon Ball AF, onde ele ficou popularizado ali na fandom de Dragon Ball. Posteriormente a isso, ele veio ser convidado para desenhar o mangá de Dragon Ball Heroes e depois ele foi de fato para o mangá de Dragon Ball Super, né? O estilo de desenho dele se assemelha muito ao que a galera gosta muito, né, do estilo de Dragon Ball, que seria ali muito parecido com o Yamamuro dos anos 90, né? Se a gente pega lá as artes de Dragon Ball F, tinha muito esse estilo, né, que a galera gosta bastante, mas também a gente consegue ver semelhanças claramente ali inspiradas no estilo do Toriyama, também muito daquela época lá dos anos 90 ali na saga Buu. Então a relação que eles tinham ali em Dragon Ball Super, né, do Toriyama com o Toyotaro era basicamente do Toriyama criar a história, criar muitas vezes os personagens ali, dar toda a contextualização do que aconteceria para o Toyotaro, e o Toyotaro executar isso no mangá. E é no início do mangá do Super que a gente vê o Toyotaro tentando se assemelhar muito ao estilo do Toriyama moderno. O estilo do Toriyama moderno, ele gera muita divisão, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, porque ele foi um estilo que saiu mais da curva do que a galera de Dragon Ball, assim, fãs mais antigos gostam. Por ele ser um estilo mais redondo, um tipo de desenho cada vez mais estilizado, com proporções até mais cartunescas, dos personagens às vezes mais cabeçudinhos, os personagens mais magricelos, né? Galera de Dragon Ball que tá acostumado com os personagens sempre bombados, né? Daquela época dos anos 90 ali, muito exagerado na época ali do Yamamuro, do Mazunaga. Ver um estilo mais fugindo disso, um estilo mais magricelo, acaba não gostando muito. E é o início do Toyotaro ali no mangá do Super, tentando executar essas ideias, esses novos caminhos artísticos que o Toriyama, né, tinha ali naquela época, né? Então a gente via que ele meio que se perdia nesse início do que ele queria fazer. Se ele queria imitar o Toriyama, se ele queria criar uma identidade própria, ou se ele queria às vezes agradar os fãs. Que a gente via também painéis, alguns elementos artísticos lá que remetiam a essa época dos anos 90 aí, com os personagens mais bombados, os personagens mais no estilo old school. Então a gente foi vendo, né, de um tempo pra cá, eu acho que talvez ali na saga Moro, na saga Granola, ele distanciando desse estilo mais moderno do Toriyama e adotando caminhos próprios. E aí que eu quero já entrar no ponto da virada do estilo atual do Toyotaro que ele foi construindo e que talvez daqui pra frente no futuro de Dragon Ball, quando a gente for falar de desenho, possa vir a ser o padrão daqui pra frente. Porque provavelmente, eu imagino aqui, que quem vai ditar essas questões vai ser o próprio Toyotaro. Haja vista que ele acabou se tornando o sucessor do Toriyama, né, de certa forma. A gente via que até no Super, das participações do Toriyama e do Toyotaro ali na criação de personagens, isso aí às vezes era dividido. Visto ali a criação dos deuses da destruição, onde existe criações feitas ali pelo Toriyama, onde existe criações feitas ali pelo Toyotaro. Os dois basicamente ditando o estilo de cada deus da destruição ali. Então eu acredito que se for para ele se basear em um estilo que está em evidência, seria do próprio Toyotaro, já que ele é o sucessor de certa forma do Toriyama, beleza? Então esses caminhos artísticos que ele adota, que a gente vê já principalmente até nessa capa nova que surgiu, pode ser o padrão daqui pra frente. Um estilo que gosta mais de ousar em proporções, em anatomia,
voltar muito àquela essência dos anos 90 de trazer os personagens bombados novamente, coisa que parecia que o Toriyama queria se distanciar mais, e com o tempo também com ilustrações que a gente viu ali no Super Hero, onde ele traz também uma transformação pro Piccolo, onde deixa ele exatamente mais bombadão, mais musculoso, de volta, entendeu? Então pode ser que seja agora a Dragon Ball daqui pra frente seja muito baseado nisso. O Toyotaro, ele adota um estilo ali de anatomia até mais realista, né? Mesclando muito ali a anatomia de Dragon Ball, o tipo de desenho da anatomia de Dragon Ball com algo mais realista, o que dá a ele uma identidade própria, de certa forma. Quando a gente bate o olho e vê que essa anatomia mais estilizada, mesclando esses dois estilos, a gente sabe que é algo que vem basicamente do Toyotaro. Então pode ser que Dragon Ball tenha muito mais esses caminhos daqui pra frente, o que agrada a alguns, o que desagrada outros, né? Mas não só dentro de questão de anatomia, de como os personagens vão se posar ali, pode ser que também o rumo narrativo, o estilo de história que vai ser contada daqui pra frente, também mude um pouco. O Toriyama, ele era gênio em criar histórias ali que conseguiam mesclar um tom cômico e um tom mais sério em algumas partes ali, sem ficar uma parada edgy, sem ficar uma parada obscura, totalmente séria, como alguns fãs mangás de Dragon Ball fazem aí, tipo o Kakumei. O Toriyama, ele sabia, ele tinha o molho ali para saber como dosar esses dois. O Toyotaro, quando a gente viu talvez ele tendo mais liberdade, que foi na saga Moro, onde ele criou o próprio design do Moro, que para mim é um dos melhores designs de vilões de Dragon Ball, a gente viu que ele também soube, na minha opinião, e a gente também não sabe afirmar o quanto o Toriyama esteve envolvido nessa saga, né? Porque essa saga, pra mim, das que tem no Super, é a que mais soube mesclar essa questão também que se tinha muito em Dragon Ball Z e Dragon Ball clássico, de algo cômico, de algo sério, que não fica bobo e não fica totalmente edgy, como várias paradas de Dragon Ball que surgem por aí. Então, se a gente seguir esse rumo narrativo, de estilo de história, de personagens que vão surgir, isso me agrada demais. A gente viu isso, vamos lá, na saga Moro, e também viu muito na saga Granola, onde o Granola é até um personagem mais dramático, que pega muito mais essa ideia de vingança, essa aí de dar um contexto mais de passado para ele, coisa que até o Toriyama não fazia muito, né? A gente via mais os vilões ali surgindo com um negócio mais de saga, aparecendo ali e depois saindo fora. O Granola, ele pega toda uma história que vem de trás e constrói ali, muito bem feito, até se inspirando no Baby, né? Algo também, sei lá, acho que não combina até muito com o Toriyama de criar personagens assim. Então, a gente pode ver histórias mais puxadas nesse estilo, com desenhos mais puxados para um estilo mais old school, com narrativas mais dramáticas às vezes ali, com personagens mais dramáticos também e com visuais mais complexos, o que me agrada mais. E ao mesmo tempo tentando equilibrar essa questão do humor com essa questão de uma história mais séria, sem ficar aquela parada esquisitona que a gente vê muitas vezes por aí. Então, o futuro de Dragon Ball é algo incerto, a gente não faz muita ideia do que pensar, a gente não faz ideia como é que está as questões de direitos, se o Toyotaro realmente vai ser o cara da vez, se vai ser ele quem vai ditar realmente os rumos artísticos, né? Eu espero que seja ele, né? Não gostaria deles ficarem testando outros desenhistas por aí, né? Talvez aí com o Akio, né? Fazendo isso. Eu não gostaria, eu gostaria que, por ser já um nome de um cara de renome, um cara escolhido pelo próprio Toriyama, eu gostaria de ver o Toyotaro sendo o responsável por fazer isso, né? Talvez o Toyotaro, ele seja a pessoa, o ser que sabe muito bem esses caminhos que a galera mais gosta, já que ele veio de um fã mangá, já que ele era um próprio fã que criava histórias de Dragon Ball, e também o cara que sabe muito bem o que o Toriyama gostava, já que ele trabalhou aí por 10 anos junto com ele. Então, talvez ele seja a única pessoa que saiba bem um equilíbrio entre essas duas partes aí que ficam em volta das histórias de Dragon Ball. Então, eu espero sim que esteja na mão dele, eu espero sim que Dragon Ball saiba administrar bem com o Toyotaro, com as novas pessoas aí que vão trabalhar daqui pra frente com a obra, já que ela perdeu seu maior guia, o maior sensei aí, que era o autor dela, né?
Mas enfim, deixe nos comentários o que você pensa do que pode vir a se tornar Dragon Ball daqui pra frente, seja em rumo artístico, seja em rumo narrativo, e o que você espera do que possa vir a acontecer, né? Comentei que eu quero saber sua opinião, link nos comentários aí das promoções que estão rolando, você me ajuda bastante entrando nos links, beleza? É isso então, galera, até a próxima, fui!